Vamos lá, então. Então, hoje a live, para tirar algumas dúvidas sobre a MacroFX, né? Os alunos que estiver presente também, que quiser fazer alguma pergunta relacionada ao dia de hoje, pode fazer. A gente vai dar uma analisada no geral aí nas zonas, as oportunidades de entrada que teve hoje nos ativos, uma análise de contexto também, no sentido de por que que o ouro caiu, né? Só teve essa queda no ouro aí hoje. Então, a gente vai analisar isso daí. Vocês estão me ouvindo aí? Só para confirmar. Ouvindo aqui, tudo certo. Maravilha, então. Ok, aqui deu uma oscilada na minha internet aqui. Então vamos lá. Então a MacroFX ela é uma ferramenta de análise de mercado. Eu começo essa live de hoje falando o seguinte, né? Algumas pessoas perguntou para mim o seguinte, se eu terei que ficar a vida inteira usando a MacroFX? Depois que eu conhecer a MacroFX, eu vou ficar refém eternamente da MacroFX? Foi uma pergunta curiosa, né? Por quê? Que eu fiquei me perguntando no seguinte: 90% das pessoas perdem dinheiro no mercado Forex. É uma estatística que está aí para todo mundo ver. E 90% perde dinheiro porque opera sem informação. Então, o que que seria sem informação? Vai ali, começa a aprender um SMC, começa a aprender qualquer análise técnica, que você analisa o gráfico. Aí a pessoa ela não tem mais informação além disso. Então, ela não tem vantagem, por isso que ela perde. Então a MacroFX ela veio oferecer informação, vantagem competitiva para você entender o que está acontecendo, até onde o mercado pode ir, se está subindo, por que está subindo, se está caindo, por que está caindo. Você tem que entender. Então, quais são os pontos que os bancos estão posicionados? Entendeu? É, qual é o lugar do gráfico que seria mais lucrativo para você operar? Então, se você não sabe dessas informações, você não tem vantagem competitiva. E aí você toma stop e não sabe por quê. E muitas das vezes acontece, já aconteceu muito comigo, acontece direto com alunos meus. Você faz uma entrada, o preço vai no seu stop, você toma o stop, depois o mercado vai a favor. Por quê? Então, assim, o gráfico, né? Esse gráfico que a gente tem aqui, ó, ele é feito de comerciantes, pessoas operando. Mas não é CPF que opera, entendeu? São pessoas, big players, instituições financeiras, são bancos. Então, é a mesma coisa. O que muda é o capital que eles têm de investimento. Então, um banco, ele não opera com um lote, entendeu? Ele não opera com 0,01. Os caras colocam 500 mil de lote, os caras colocam muito lote. E toda vez que eles fazem uma operação, se eles entram mais vendido, o gráfico cai. Se eles entram mais comprado, o gráfico sobe. Nós que somos CPFs, a gente não tem o poder de impulsionar o gráfico. A gente não. A gente faz uma especulação ali daquilo que os bancos estão fazendo, do reflexo de que eles estão fazendo. Então, por que que 90% perde? Porque esse mercado é um mercado de liquidez, é um comércio. Por isso que fala trade, é um comércio. Então, você está comprando e vendendo moeda. Então, se você está comprando a moeda no momento que ela está desvalorizando, então você perde dinheiro, simples assim. Então, a grande questão é: você tem um comportamento, eu tenho um comportamento, todo mundo tem um comportamento de varejo. Então, a gente já começa por aí perdendo. Já começa a perder aí. Por quê? Porque os bancos eles têm muito mais informações que a gente e eles que movem o mercado. Se você continuar operando da forma que você está operando, você vai continuar levando stop. Tá? E eu nem estou falando de assertividade, porque a assertividade ela não é importante. Eu fiz essa pergunta lá atrás para um mentor meu, e ele falou para mim o seguinte, ó, assertividade não é importante. A maioria das pessoas elas estão procurando por estratégia assertiva. Ah, eu quero uma estratégia que só acerta. Não é importante a assertividade, porque você pode ter uma estratégia que acerta 90% das vezes, mas aquele 10% que ela erra, você quebra a sua conta. Então, a mesma coisa assim, ó. Um take que você faz um take de $2 e um stop de 50. Então, o que que adianta você fazer 100 takes, 100 operação, e bater $2 cada uma, e pegar uma operação só, você perder $400?
Então a sua assertividade está maior, mas você não é lucrativo. Agora, se você tem um alvo que ele é, toda vez que você ganha, por exemplo, US$ 4, e toda vez que você perde US$ 2, o que que acontece? Sua assertividade pode ser de 50%, que você ainda vai ser lucrativo. Então, ao longo do tempo, eu percebi o quê? Para você ser lucrativo no mercado, você não precisa ser assertivo. Você só precisa acertar 50% das operações, mas seu take tem que ser maior do que o seu stop. Entendeu? Então, começamos daí. Então, como ter vantagem competitiva dentro do mercado? Primeira coisa, você precisa entender que as notícias fazem preço. Então, aqui são as headlines do dia. Deixa eu ampliar um pouco aqui a tela aqui, ó. As headlines. O que seria headlines? São manchetes. Então, as manchetes, ela é o quê? São todo dia existe um político falando, existe um membro do Federal Reserve falando. Então, se isso mexer com a política monetária do país, principalmente do dólar, agora que está em pauta, né? O corte de juros, se eles falam sobre política monetária, mexe no preço. Por quê? A gente está negociando moeda, entendeu? O ouro não é uma moeda, Não, esquece. é, como as outras, né? Mas ele é uma moeda de refúgio. Então, quando sai uma notícia, por exemplo, como essa daqui, ó, esse cara aqui é um membro do Fed, ó, o Kashkari. O que que ele tá falando aqui? Ele fez essa declaração aqui, ó. Provavelmente apostamos que a economia está desacelerando mais do que realmente está. A crise de acessibilidade da habitação não pode ser resolvida com cortes nas taxas de juros. Pô, um cara do membro do Fed, entendeu? O cara tá falando que o problema que os Estados Unidos está enfrentando não vai resolver se tiver um corte de juros, mais corte de juros. Então, tipo assim, às vezes você vê um cara falando algo como esse, para você não tem importância nenhuma, mas para quem entende de mercado tem. Então, essa fala dele aqui, ó, foi às 19h51. E aí, mas eu não entendo como reagir à notícia. Tá aqui a interpretação, ó. A declaração do Kashkari sugere que o Fed pode estar superestimando a desaceleração econômica, o que implica que corte nas taxas de juros não Quatro são também, né, mano? iminentes. Então, o cara ligou Isso aí, tende mandou a. duas mensagens, já tá Deixa eu marcado, tem mutar que, geral aqui um momento. tem que Peraí, pedir uma galera. foto, tem que fazer Peraí. uma chamada de vídeo, passar um pouco mais de confiança nisso aí também. Deixa eu só Pegar, mutar a galera entrou aqui. no histórico da conversa aqui, beleza, tal, ok. Não falou que ia fechar, se ia fechar, se aí. Aí, pronto, ativar o mudo de todo mundo. Então, ó, essa declaração que ele fez aqui, o que que isso significa? Eles estão falando que, ó, um corte de juros agora não é bem-vindo. Isso aí não vai resolver o problema. E isso faz o que com o ouro, com os outros ativos? Ó, isso daqui, ó, faz um viés baixista no ouro. Foi só o cara falar isso daí, velho. Olha o que que aconteceu com o gráfico. O mercado começou a cair. Esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, estão precificando mais dois cortes de juros até o final do ano. Mais dois cortes de juros. Então, assim, esse é o primeiro ponto. A gente entra aqui, ó, a gente tem aqui, ó, artigos importantes. Isso aqui é muito importante ler esses artigos aqui. Por quê? Porque esses artigos, eles falam por que que o ativo está subindo e por que que o ativo está caindo. Porque não é só um fator que faz o mercado cair ou subir. São vários. Então, esse artigo do dia, o que que ele faz aqui na MacroFX? Ele fica buscando os artigos. Tá buscando. De ontem e de hoje. Assim que ele termina de buscar os artigos, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar os relevantes aqui para mim. Eu coloquei aqui ouro. Aí eu quero buscar um ativo relevante, eu não quero perder muito tempo, só quero olhar. Ele demora um pouquinho na busca, por quê? Porque além dele buscar o artigo, ele tem que saber se esse artigo está fazendo preço. Então, antes de você operar, é interessante você dar uma olhada. Ah lá, ó. Então, ó, puxei aqui, além do, do ouro, apareceu outros artigos importantes aqui, ó. Ouro perde força após alta recorde, mas permanece no caminho para o nono ganho semanal. Então, assim, aqui é um artigo só. Vão ter vários artigos falando sobre a questão do ouro. Então, você lê aqui, você já sabe o que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto.
Depois, o que que a gente tem que analisar? Toda essa alta que o ouro teve aqui, ó, toda essa alta, se a gente observar aqui no time frame diário, é uma alta muito forte. Uma alta muito forte, tá? Muito forte mesmo. Nona semana consecutiva de lucro. Essa semana aqui que a gente está tendo, colocando o gráfico semanal aqui, ó. Mesmo com essa queda de hoje, a semana ainda permanece positiva. Permanece positiva. Olha o tanto de marcação que eu tenho aqui. Depois eu vou explicar para vocês o que que é isso aqui. Mas o que que acontece? Está se precificando um corte de juros. Corte de juros não é bom para a economia de um país. E aí, já teve um corte de juros dia 17 de setembro, e agora em novembro é para ter mais. E até dezembro mais um. Então o ouro vai estourar para cima. Por isso que eu estou operando mais o ouro, porque tá fácil ganhar dinheiro nele, entendeu? Só que hoje eu tenho certeza que muitos de vocês devem usar robô que só compra no ouro, e aí vocês não têm essa informação. O que que acontece? Essa queda aqui quebra geral. Eu sei que quebra geral porque eu tenho os dados aqui de varejo. Vou mostrar para vocês. Então, ó, aqui, por exemplo, ó, aqui era dia 22 de setembro, ó, 2 dias depois do corte de juros. 74% das pessoas que operam Forex no CPF, varejo, tava vendendo, velho. Olha isso aqui, ó. Quanto mais o preço sobe, mais o varejo, ó, ele vai vendendo. Mas por que que eu parei aqui? Porque aqui nesse ponto foi onde a maioria das pessoas quebrou conta. A maioria das pessoas quebrou conta aqui. Então, ele acabou até zerando, porque quem que aguenta vender com o preço subindo desse jeito aqui? Aqui a gente está no time frame semanal. Então, você precisa de informação, tá? Essa informação. Então, ali a gente já teve ali, no dia de hoje, né, falando que o Kashkari deu uma opinião ali que fez o mercado cair. E a gente tem aqui também uma função que chama monitoramento de reversão. Então, assim, o preço está subindo. Subindo, subindo, subindo sem parar. Quando que esse preço vai voltar para trás? Se eu colocar no time frame diário, vou colocar aqui no time frame diário. Na verdade, eu vou entrar lá no MetaTrader, que vai ser mais fácil para explicar isso aqui. Olha só que loucura que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu não sei se os alunos nossos, o aluno do Damaco, percebeu isso aqui que eu vou mostrar aqui agora, mas isso aqui é um prato cheio para quem sabe analisar isso aqui. Quer ver, ó? Puxar um pouquinho para cá. Não tá dando mais um do que isso. Vamos deixar dessa forma mesmo. Então, ó, eu vou lá na macro FX agora e eu vou pegar aqui, ó, colocar no time frame diário. O que que seria esse monitoramento de reversão? Pontos no gráfico aonde o preço vai retrair ou reverter. Retrair ou reverter. Então, ó, vou puxar aqui, vou colocar só metais. Então, vamos lá. O preço aqui subindo para a direita, ó, aqui simboliza como se fosse uma vela deitada. A gente tem a zona um que é 4.005, ó, 4.005. Se eu pegar esse preço de 4.005, jogar aqui, ó, propriedades, colocar aqui o preço, tá aqui. O que que eu explico para os nossos alunos? Que quando o preço, uma vela fecha acima do preço da zona um, a próxima vela, ela cai. Então, aqui nesse dia, ó, a vela fechou acima. A próxima vela caiu. Essa foi a nossa zona um. Quando ele formou essa zona número um, que ele fez essa retração, é uma retração como se fosse um scalper no diário, mas só que esse scalper no diário, se a pessoa vende aqui, ó, daria 10.000 pontos. Nada mais, nada menos do que 10.000 pontos. Então, depois tem a zona número 2, né? Então, a zona número 2 ela é a zona 41, 45.
Essa zona número 2, ela tava aqui, ó. Ela tava aqui. Deixa eu só tirar esses históricos aqui da negociação, senão não vai dar para ver a vela direito. Então, vamos lá. Então, o que que aconteceu aqui, ó? O preço aqui, nesse ponto, ele não chegou a fechar acima aqui, ó. Essa vela aqui fechou acima. Essa daqui. Mas então, por que que essa daqui não caiu, então? Eu ensino para meus alunos o seguinte, que quando você percebe, que nem aqui a zona um, ele forma essa microestrutura, o que que seria essa microestrutura aqui? Essa aqui é uma vela verde, essa é uma vela vermelha, a vela que respeitou na zona um, e essa é uma verde, e aqui está o rompimento. Quando ele rompe essa zona um aqui, a zona 2, se ela dá quatro velas seguidas, você não precisa nem entrar. Você espera a zona 3. Aí na zona 3, na virada de vela, você faz uma venda. O que que aconteceu aqui, ó? Ó, não sei se os alunos que tiver aí depois falam para mim se observou isso. Mas a zona 3 aqui é 42,85. Eu tava atento nisso daqui, por quê? Porque eu tava vendo que os bancos eles têm uma realização de lucro. Eles não compram para sempre. Olha lá. Então ontem a vela fechou a primeira vez acima da zona um. O que que acontece com a próxima vela? Ela cai. Virou a tendência? Não, não virou a tendência. Mas uma entrada dessa no time frame diário, isso aqui, hoje, caiu muita coisa. Hoje, muitas pessoas perderam grana no mercado. 3.000 pontos nessa queda aqui. Na minha opinião, pode continuar caindo ainda mais, tá? Na minha opinião. Então, assim, essas zonas de reversão, elas são zonas criadas pela nossa inteligência artificial que ela mede ali o ponto em que o mercado, que o gráfico pode voltar ou retrair. Porém, existe um padrão no gráfico e esse padrão ele acontece sempre. Se tem quatro velas seguidas, que nem aqui, ó, nessa daqui ele respeitou, ó. Ele respeitou aqui. Porém, eu não entraria aqui, porque aqui, nessa situação aqui, ó, são uma, duas, três, quatro. Então aqui eu não entraria. Entendeu? Aqui ele formou essa microestrutura aqui e rompeu. Então o que que eu faria aqui depois que ele rompeu aqui? Aqui eu compraria. Simples assim. Eu compraria. Entendeu? Então, eu não preciso usar essas zonas aqui só para vender quando fecha a vela na próxima vender. Não preciso. Eu espero ele romper essa zona, porque se ele rompe essa zona com quatro velas aqui, a próxima ele rompe também. Só que o ouro, ele tem, o ouro e todos os ativos, ele tem um valor médio que ele sobe e depois ele cai, tá? Então, é como se fosse uma capacidade de produção. Quando ele atinge essa capacidade, depois ele volta. Só que como a gente sabe que o ouro está com corte de juros iminente, a gente sabe que essa tendência ela vai continuar. Mas para ela continuar, as pessoas que estão comprando aqui, elas precisam ser estopadas. Entende? Tipo assim, ó, vou mostrar para vocês aqui o histórico agora para vocês verem, ó. Só para vocês entenderem o que eu tô falando. Aqui a gente tem esse recurso aqui que é o sentimento varejista. O sentimento varejista, ele é o quê? Ele mostra para nós a porcentagem de pessoas que estão comprando e vendendo nas corretoras. Mas isso aqui é varejo, não é banco. Então, a gente vê aqui, ó, aqui no dia 18/8, 76% das pessoas estavam vendendo. Dia 18/8. Quando foi dia 23/9, 23 de setembro, 74% estava vendendo. Então, ó, 23/9. Vamos só olhar no gráfico aqui por curiosidade. 23/9 foi aqui. Então, nesse ponto aqui já tinha 74% das pessoas estavam vendendo no ouro. E aí o que acontece?
aqui no sentimento histórico, que é um histórico, a média de vendedor é 58%. O que isso significa? Se eu vejo que a massa ela está vendendo acima de 58,3%, isso quer dizer que a partir daquele momento a maior parte das pessoas estão vendendo e o gráfico está subindo, ou seja, está consolidada uma tendência de alta e o mercado é difícil voltar. E aí, ó, a gente percebe que no dia 23/9 caiu no próximo dia, para o dia 25, para 50/50. Então, olha só que loucura aqui no gráfico, ó. Dia 23/9 foi aqui. Dia 23/9 foi aqui, ó. Só tirar esse negócio da frente que eu não tô enxergando aqui. Foi aqui. Aqui foi dia 24 e aqui foi dia 25. No dia 25 aqui, ó, já tava 50/50 de novo. Por quê? Porque o varejo, ele estopou, ele não aguentou. Por isso que reduziu, entendeu? Mas só que nisso de estopar, o que que eles induziram? Se aqui, no dia 23 aqui, ó, tava 76%, o próximo dia caiu. Por que que o próximo dia caiu? Porque com essa queda aqui, eles começaram a buscar mais varejo. Ou seja, a vela cai, as pessoas começam a vender mais, o mercado continua subindo, o preço continua subindo. Resumo da obra. Resumo. A gente foi trabalhando, a gente observa aqui no histórico que em nenhum momento aqui, ó, nenhum momento, essa linha vermelha, que é a linha do varejo, ela esteve em toda essa alta do ouro, ela esteve abaixo. Ou seja, sempre o varejo vendeu mais do que comprou nessa alta. Sempre. Mas ao contrário daqui do início da tendência, que as linhas elas estavam abertas, aqui as linhas elas estão juntas. Ou seja, é como se o varejo também tivesse comprando junto com o banco. Isso não é bom. Entende? Isso não é bom para o banco. Então, o que que eles fazem quando as linhas começam a se juntar? Eles aumentam a tendência para o varejo vender ainda mais, ou seja, essa vela de queda de hoje é o banco chamando o varejo. Então, se o banco chama varejo, daí agora as pessoas vão começar a vender, 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 o gráfico estoura para cima de novo. Simples assim, tá? Então eu consigo ver essa informação aqui dentro. Então no dia de hoje, ó, a gente percebe que o varejo está comprado. Ou seja, 54% das pessoas na corretora, elas estão comprando. E o gráfico está fazendo o quê? Caindo, tá? O gráfico está caindo. Então, se você tem o monitoramento de reversão que mostra que ontem fechou acima da zona 3, você já sabe com um dia de antecedência que o dia de hoje vai ser um dia de queda. O que que você vai fazer? Você vai se programar para fazer venda no dia de hoje. Ou algumas compras scalper nas zonas de reversão de H1. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então vamos colocar aqui no Gold. 1 hora. Deixa ele carregar os dados aí. Pera aí, deixa eu só observar aqui. Ó, a venda que ele deu aqui em cima nesse topo, ó. Isso aqui é a Euro USD. Vamos pegar o Gold. Então, se eu tô operando o ouro, por exemplo, aqui hoje, ó, deu venda aqui, ó, na 10ª vela do dia. Qual que é a 10ª vela do dia? Em H1. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa daqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa daqui, ó. Venda deu aqui, ó. Você pode entrar com a venda aqui com segurança. Por quê? Porque você já sabe que no dia anterior fechou acima dessa linha. Entendeu? Então você faz a sua venda aqui. Aqui ele fez a microestrutura que eu sempre falo para os alunos, ó, depois ele cai, tá? Ele cai.
Então, aqui depois em H1, teve várias oportunidades de compra. Teve compra aqui, teve compra aqui, teve compra aqui e teve uma compra agora aqui embaixo, que os nossos alunos ali pegou, eu peguei também. Muito simples. Então, assim, eu estou apresentando a ferramenta para vocês, eu não vou ficar explicando muito como que opera com ela, mas se os alunos ou alguém aí quiser perguntar, tirar alguma dúvida, eu vou tirar para vocês. Nós vamos falar a respeito, tá? Pode perguntar aí, habilita o microfone, pode perguntar. Além aqui desse dado que eu tenho aqui, eu tenho outro dado importante que eu vou passar para vocês, que é a questão da força da moeda. Aqui na força da moeda, eu consigo comparar uma moeda com a outra. Então, ó, vamos pegar aqui. Agora o dólar ele enfraqueceu um pouquinho. Mas como eu estou analisando o ouro tá forte agora, ó. Tá vendo? Mas no início do dia de hoje, o que que eu vi aqui? Eu vi o dólar aqui em cima, com todas essas caixinhas aqui, ó, esses pontinhos aqui, ó, em verde, total, e o ouro só aqui embaixo, o chal, com uma barrinha dessa aqui em vermelho. Tá vendo? E aqui tá dando venda no ouro, no início do dia. Então, quando isso acontece, é um dia que pega a tendência. Quando tá compra, é porque vai pegar a tendência de alta. Então, a gente já busca por oportunidades naquele sentido. Deixa eu colocar aqui profissional aqui, ó. Então, se você tiver dúvidas aí acerca da ferramenta, você pode perguntar aí que eu vou explicar para vocês alguma análise, algum ativo. Quiser que eu mostre as oportunidades que teve em H1, eu vou fazer isso. Em H1 hoje aqui, ó, 43,11, 43, 42,75. Então, em H1, vou colocar aqui em branco, ó. Quero operar contra a tendência no ouro. O que que eu tenho que fazer? Essa linha branca aqui é um preço de retração. Então, iniciou o dia. Você tem duas formas que você pode fazer. Ou você pega comprado aqui, aqui já, ou você espera uma vela fechar abaixo dessa linha. No caso aqui, peraí, é 43,11. Coloquei o preço errado aqui, peraí. Ah, não, tá certo, é a linha branca. Eu que viajei. Então aqui, ó. Aqui é essa linha aqui, ó. Você espera uma vela fechar abaixo dela. No caso, seria essa vela. Você pegaria comprado nessa. É fácil fazer scalp, não é difícil. Hoje foi um dia atípico. Aqui em cima também deu entrada de venda, tá? Vou mostrar para vocês. A zona número um aqui, 43,83. Ó, quase bateu, na verdade, ó, por pouco. Então aqui não daria, não. Mas aí quando ele não bate, se você percebe que ele cai, depois ele volta aqui em cima, aí por isso que deu a venda lá naquele outro gráfico de sinais aqui, ó. Porque daí aqui funciona da seguinte forma, ele forma aqui, ó, como se fosse uma zona extrema aqui. E aí a hora que o preço ele sai dela para baixo, é uma venda que você pega descendo. Então, beleza, essa linha branca aqui, a primeira oportunidade de compra foi nessa virada aqui, ó, então a gente compraria nessa vela aqui. Beleza? Aqui tem três, uma, duas, três. Não tem quatro seguidas, então aqui daria para pegar. Beleza. Próximo ponto. Foi mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu ver qual que é o preço. 42,75.
Ó, 42,75. Aqui já é um pouco diferente. Por quê? Daria para pegar aqui? Até daria. Até daria. Porém, você já viu lá que a força da moeda tá forte, tudo. Quando ele chega aqui, ele acabou de respeitar aqui e formou a microestrutura aqui, ó. Nhagão. Essa microestrutura que ele forma aqui, rompendo a zona um, você não pega na zona 2. Você não pode pegar na zona 2 quando é assim, tá? Aí você não pega na zona 2. É um passo a passo. Aí beleza, agora vocês vão. Agora vamos para a zona 3 caindo. Se for operar contra a tendência, num dia típico igual hoje, tem que ser desse jeito. Analisando. Daí, ó. Zona número 3, 42,39. Tá aqui. Então, a gente observa o seguinte aqui, ó. Essa zona número 3, ela respeitou pra caramba, ó. Ela tocou aqui, o preço subiu lá em cima, porque ele retraiu. Ele tocou que ele retraiu várias vezes aqui, ó, antes dele romper. Tá vendo? Só que aqui também, depois aqui da microestrutura rompendo aqui, a gente já sabe que aqui é alguma interferência, tem interferência da notícia aqui. Hoje é um dia típico, vocês vão olhar no gráfico aí, hoje não teve um movimento como esse nos dias que se passaram. E aí você poderia ter feito o que aqui nessa situação? Como você já pegou aqui nessa entrada aqui, ó, o primeiro toque já retraiu, então você não pega aqui na zona 3 mais, porque ele já retraiu no primeiro toque. Então esse rompimento aqui, ó, é um rompimento tá muito fraco, não foi um rompimento forte, ele não fechou abaixo muito forte. Essa vela aqui fechou abaixo forte. Então você compraria aqui, ó. E essa vela aqui também tocou aqui na zona número 4, que é a primeira vez que eu vejo no ano ele tocando na zona 4. E essa operação aqui eu fiz no copy trade, que é o nosso copy, eu fiz ela hoje aqui. Lucramos pra caramba, tá? Pra caramba. Então assim, eu fiz várias operações no copy, eu tomei um stop aqui nessa descida do copy também, tá? Porque olha só o tamanho dessa vela aqui, ó. Tomei, só que na hora que ele fechou acima dessa linha aqui, eu comprei aqui no copy, eu comprei pesado. É experiência. Por quê? Eu tinha feito a compra aqui, só que eu deixei o stop, ela me tirou. A hora que ele fechou aqui, ó, acima da linha, que ele chegou aqui embaixo, ele fechou, eu comprei aqui, ó. Então a MacroFX ela vai dar para você vários pontos para você analisar, para você criar a sua operação. E quando você fala, você opera scalper em H1, você vai pegar poucos pontos de lucro. Mas se você for trabalhar da mesma forma, operando no time frame diário, o jogo vai começar a ficar um pouco diferente. Por quê? Porque de fato você vai começar a pegar operações mais longas, mais lucrativas. Agora, se você é uma pessoa que opera scalper, também você vai conseguir muitas operações no dia. Muitas. Beleza? Então, assim, eu analiso bastante as notícias. As notícias eu analiso muito elas. O que que eu faço com as notícias? Vou explicar para vocês, ó. O recurso que eu criei aqui dentro. Eu nem expliquei isso nem para os alunos ainda. Eu faço o seguinte: eu vou aqui nas notícias e aqui nas notícias, deixa eu só entrar lá mesmo na notícia, peraí. Aparece só as notícias do dia. Hoje não teve tantas notícias relevantes assim, por isso que não tá aparecendo aqui. Mas aí você vem aqui no histórico para você pegar as de ontem. Aí você vem aqui, ó, em cima do lado dessa lixeira aqui, ó, tem um caderninho aqui que você clica em cima, você copia tudo, todas as notícias que tem ontem. Ontem você vai operar hoje. Você copia todas as notícias. Depois que você copia todas elas, você vem no chat GPT. Se você não entende de notícia, e dá um Ctrl V lá. Todas as notícias do dia tá aqui, as que fizeram preço. Você vai dar um Ctrl V. Acho que deu uma travada. O chat GPT tá ruim esses dias. Você pode fazer isso com qualquer inteligência artificial que você tem. Ah, tá ruim mesmo.
Deixa eu abrir o computador aqui que é melhor, ó. Copia aqui e escreve assim, ó. Qual dessas notícias está fazendo mais preço? E por que o ouro está caindo? Pronto. Você manda isso aqui, o chat GPT ele vai usar todas as manchetes que você forneceu para ele buscar na rede e explicar para você o que está acontecendo. A inteligência artificial ela ajuda muito, principalmente quando você quer fazer uma análise. Aqui ele copiou muitas notícias, ó, por isso que ele não está dando. Então, o que que eu faço quando isso acontece? Eu posso vir aqui no DeepSeek. Quando tiver muitas notícias, você cai para o DeepSeek. Que o DeepSeek ele tem uma capacidade de processamento maior. Pedindo para fazer login aqui. Vou entrar no Grok. Tá? Ó, o Grok é a mesma coisa. O Grok ele é do Elon Musk. Qual dessas notícias está fazendo mais preço? Porque o ouro caiu. Vamos ver se ele vai conseguir. Por isso que eu fiz aqui as notícias, só as notícias do dia, tá? Eu tirei aqui, porque se você copia tudo, ele não. Copiando aqui o chat GPT é muita coisa. Então você pode fazer dessa forma, ou você pode fazer o seguinte: se o chat GPT começar a falhar, você faz assim, ó. Você vem aqui nas notícias, você pega o histórico dela aqui, ó, e você bate uma foto, ó. Você bate uma foto dela, aí você manda uma foto lá dando mesmo. Qual dessas notícias. Opa, peraí, não copiou. Dicionário de arquivos. Vou mandar aqui, fica melhor. Recentes. Deixa eu ver pra onde que foi aqui agora. Aqui, ó. Qual dessas notícias está fazendo mais preço? Porque o ouro caiu. Pronto. Se você escrever por que que o ouro caiu, ele não vai responder certo. Você tem que mandar a notícia para ele. O que que ele falou aqui, ó? Lembra que eu falei para vocês do Kashkari? Tá aqui, ó. Essa foi a notícia baixista para venda no ouro. Foi essa manchete. Se você tivesse operando aqui, você tivesse visto esse cara falando, velho, você teria feito entrada. Essa notícia aqui teve notícias que ele falou de impacto para subir e teve notícias que ele falou de impacto para descer. Porém, a que mais fez preço foi para cair, porque ele tá falando várias coisas, mas o que ele fala que impacta mesmo, na hora você vai jogando aqui conversando com o chat GPT ou com o Grok. Ó, o Grok também tá fazendo a leitura dele aqui, ó. Ah, não, ele achou muita informação. Mas foi isso, ó. E aí ele vai dar uma conclusão para você aqui, ó. Que as falas do Kashkari, às 19:09, às 19:07, às 19:12, às 19:10, foram baixistas, porque elas reforçam juros altos. Então foi por isso que caiu. Mas só que se você for no mercado aí, nos blogs na internet, em vários lugares aí, vai ter outra explicação. Não foi essa explicação aqui, porque essas headlines aqui não é qualquer pessoa que tem. Elas vêm da Reuters. Isso aqui na Reuters você paga US$ 2.000 por mês para ter ela. Entendeu? E aqui ainda já tá com um filtro muito grande, porque se eu colocasse tudo que sai lá, isso aqui não ia aguentar de tantas notícias que ia ter. Então, você analisando as notícias aqui, você tirando foto, mandando chat GPT, mandando qualquer inteligência artificial e perguntando para ela, ó, essa notícia aqui tem a capacidade de derrubar o mercado? Porque se ela tá aqui, ela já é uma notícia que faz preço.
tem a capacidade realmente de derrubar o mercado ou de fazer o mercado subir? Tem. Se tiver, você já fica esperto, tá? Quando ele falou, aqui tem o preço da notícia, ó. Tava em 43,56. 43,56. Ó, tava aqui, ó. Não, tava aqui quando ele falou. Então, na hora que ele falou, olha o que um único cara tem o poder de fazer. Agora, se você está analisando as falas do Powell, se você está analisando a fala de todos os caras do Fed, você faz muita grana, porque você tem informação. Se você está analisando a força das moedas, se você está analisando as oportunidades que aparecem, agora que a gente tem o radar de oportunidades, que você rastreia as oportunidades que tem, e aqui também mostra o ponto de entrada, se é compra, se é venda, fica bem mais fácil para você operar. Então, por exemplo, aqui, ó, na USD CAD, ele está dando uma entrada de compra, está rastreando uma oportunidade de compra em 1,400099 na zona número um. Ó, apesar das vendas que deu hoje, eu tô dando uma compra aqui embaixo agora. Então você achou aquela oportunidade ali? Achou. Vai no ativo, vai no seu ativo e aí você olha lá. 1,40099. Já tá quase lá, ó. 0,99. Olha lá, ó. Tá quase lá. Então, se no dia tivesse chegado aqui, ó, aqui agora tá no final do dia, mas se tivesse chegado aqui, teria uma compra. Entendeu? Então, a gente tem recursos aqui dentro da MacroFX que ajudam, vai ajudar muito nas operações. Muito mesmo. Vocês têm alguma pergunta? Se tiver, pode falar aí, que eu vou responder. Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bom? Você indica para os seus alunos fazer as operações mais no time frame diário, que seria, na teoria, seria o mais confiável ou talvez o mais lucrativo? E outra coisa, o ideal não seria apenas usar os sinais e depois analisar o que a ferramenta traz, as outras coisas, tipo força da moeda e tudo mais, para ver se aquela entrada que está dando no sinal, ela é uma entrada legal, que vai dar resultado. Ou você analisa primeiro a, o par de moeda e fica tentando, sei lá, uma oportunidade de scalp, por exemplo. Então, vamos lá. Então, primeira pergunta sua, que você fez a questão do time frame. É assim, tem pessoas que não conseguem operar o time frame diário de jeito nenhum. Tem pessoas que querem operar scalper, tá? E tem pessoas que é CLT que não conseguem operar scalper. Então, assim, a pessoa que opera scalper, ela vai ter muitas oportunidades durante o dia para ela fazer. Muitas, entendeu? Já a pessoa que opera no time frame diário, ela vai ter menos oportunidades, porém as oportunidades elas vão ser oportunidades mais lucrativas, porém vão ser menos. Então, assim, todo dia, 8 horas da noite, a gente vem aqui no radar de oportunidades no time frame diário e olha o preço que tá. Então, como eu faço? Agora caindo para a próxima pergunta. A questão de analisar. Eu primeiro preparo o terreno. Que seria preparar o terreno? Eu entro, olho o ativo que eu quero operar, eu vou analisando ponto por ponto, analiso a força da moeda, analiso o cote report, que é essa ferramenta aqui que a gente analisa o que os bancos estão fazendo. Então, ó, aqui no cote report,
É o lote de todos, a soma do lote de todos os bancos que tem. Eles mandam para o governo. O governo libera isso daí e a gente coloca aqui. Então a gente já sabe que desde aqui o banco está comprando, ó, comprando, 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 comprando. Então o mercado está subindo muito. Então eu já vi que os bancos estão comprando, então esse é o primeiro ponto. Então eu vou preparando o terreno. Como que está o varejo? Ah, o varejo, no caso ontem ele estava vendido, hoje eles já estão comprados. Então se eles estão comprados, então o preço vai cair, tende o preço a cair, beleza? Mas o banco está comprado, mas o banco está comprando muito, então pode estar fazendo um topo. Então, se eu opero scalper, eu vou montar primeiro o quê? Eu vou criar toda uma história dentro do gráfico ali. Eu vou deixar as zonas marcadas, zonas que o preço pode retrair. Por quê? Se eu opero a favor da tendência, eu tenho que fazer o meu take na zona de retração. Se eu for fazer retração, eu tenho que entrar na zona de retração. Então, é uma ferramenta que não é uma estratégia, ela é uma ferramenta para você olhar no gráfico, olhar na macroeconomia o que as outras pessoas não estão enxergando, entendeu? O que ninguém está enxergando, você vai conseguir enxergar aqui. Você vai conseguir enxergar, você vai conseguir ver se tem confluências naquele ponto que você está operando. Por exemplo, aqui, ó. Tudo isso daqui você vai ir colocando no seu gráfico. Você vai montar uma operação. Você vai montar. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui nesse ponto, laranja aqui em cima, aqui tinha um RSI de 70 em H1, um RSI de 70 em D1, uma Fibo em H1 e uma Fibo em D1, aqui nesse laranja. Então, o simples fato do preço romper isso aqui seja a hora que fechar a próxima vela abaixo, você já pode vender que o preço vai cair. Porque se o preço está subindo e todas essas confluências aqui, Fibo, RSI, às vezes tem 30 confluências num ponto só. Se ele rompe, é porque a tendência está muito forte. Então ele vai começar a pegar uma tendência de queda. E aí, na hora que ele pega essa tendência de queda, você tem que saber que naquele ponto ali o mercado vai cair e não subir. Então aí cabe a você usar as outras ferramentas ali para você encontrar um ponto de entrada. Não necessariamente você precisa usar o ponto de entrada que a ferramenta proporciona. Você pode usar uma forma que você já opera, por exemplo. Só que você precisa da informação. Você precisa entender o que que o varejo está fazendo. Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para você porque isso aqui eu fiz uma entrada aqui, mas foi tão top, mas tão top, alguns meses atrás. Vou colocar aqui em H4. Eu tava mapeando o varejo, eu tava observando, todo dia eu colocava aqui o que que o varejo estava fazendo. É simples, eu olhei na macro FX e eu coloquei aqui. Simples. Ah, tá quanto o varejo? Ah, o varejo está vendendo a tanto. Eu ia lá e anotava aqui. Falei no início dessa live de hoje que a média do varejo é 60% vendido para ele subir. Então aqui, ó, eu coloquei uma seta de compra aqui. Aqui, ó. Por quê? Porque ele tinha batido 76% aqui e ele caiu para 69, ele caiu para 67, ele caiu para 66 e ele caiu para 58. Aqui em 58, eu ensino isso também na nossa área de membros. Tinha uma zona de demanda, ele bateu nessa zona de demanda e o preço foi subindo. Daí eu pensei o que na minha cabeça? Bom, na hora que o varejo chegar a 60% vendido, ou seja, o varejo está vendendo aqui, ó. O CPF está vendendo, tá vendendo. Porque aqui o CPF já estava vendendo. Mas com essa queda que teve aqui, ó, é como se o varejo estivesse comprando aqui, ó. Ele estava em 75, caiu para 69, 67, 66, 58. Se apoiou aqui na zona de demanda, começou a subir. Quando ele chegou aqui em 60, eu pensei o seguinte, ó, na hora que ele romper aqui essa estrutura, eu vou fazer uma compra aqui. Só isso. Por quê? Eu já sabia que o varejo ele já estava vendendo cada vez mais, vendendo cada vez mais. E aí, ó, foi que foi. Quando chegou aqui, foi de novo, ó, a mesma seta aqui, ó. Ele chegou em 76, ele foi caindo, 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 chegou a 54. Daí eu fui e pensei o quê aqui, ó?
Eu vou colocar uma seta aqui que na hora que ele bater 60%, eu vou fazer uma compra. Ele bateu 60% aqui, aqui ele formou uma zona de demanda. Então, quando ele chegou aqui, ó, tá vendo a marcação? Foi aonde eu fiz outra compra. E aí o preço vai fazendo isso. Ele chega em 74, ele recua. Quando ele bate 60 de novo, ele continua subindo. Então ele fica 74, 60, 74, 60. Bate 74, ele retrai, cai para 58. Quando ele sobe para 60 de novo, o varejo vendendo, aí você faz uma compra, que é a confirmação que o mercado vai subir, porque o varejo só entra ponto gráfico. Agora aqui, tá 54% nessa situação aqui, comprado. Se descer para 60% comprado, eu já coloco uma seta para baixo, espero mais alguns dias e no diário eu vou ir vendo. Porque daí é a confirmação que o preço vai cair. Se o varejo não continuar comprando aqui, não tem por que o preço cair. Agora, o que eu vou ver acontecer aqui agora? O varejo vender. Daí, não, o varejo vai vendendo aqui, o preço sobe. Entendeu? Então, assim, tem várias formas de se analisar. Eu ensino bastante isso na área de membros de como utilizar. Então, a gente prepara o terreno primeiro, faz as marcação das zonas, deixa tudo marcadinho. Então, você vai fazer, se você opera time frame diário, você marca as zonas. Se você vê o preço fechando assim, uma única vela fechando acima, a próxima você sabe que vai cair. Agora, se você quer ir operando a favor da tendência, também tem uma forma que eu ensino que você vai operando a favor. Entendeu? Dessa forma. Então, assim, é porque assim, a ferramenta ela oferece muitas formas. Então, assim, eu vou do básico primeiro, explicando do básico. Ó, primeiro eu começo operando nas zonas, pra você já ir aprendendo. Então, só nas zonas, você já vai conseguir ter um resultado top. Entender? Só nas zonas. Que zona? Zona de reversão. Então, ele vai chegar nas zonas ali, as zonas elas têm as assertividades da zona. Então, a inteligência artificial, ela faz o quê? Eu passo 45 equações para ela, aí ela vai, analisa as equações e responde para mim o seguinte, ó, na zona um, se você usar 200 pontos de take e 200 pontos de stop, a zona um a assertividade é de 90%. A zona 2 é de 93%. A zona 3 é de 100% e a zona 4 é de 100%. Então hoje chegou na zona 4. Então, quando ele chegou na zona 4, estava conversando com os alunos do grupo de membro, falei, ó, falei isso daqui, ó, tem no WhatsApp aqui. Ó, para não falar que eu não tô mentindo, quer ver, ó? Acho que eu mandei em áudio. Acho que eu mandei em áudio, mas eu falei, ó, desse fundo que ele bateu na zona 4, daí ele não passa para baixo. É daí para cima. Eu mandei em áudio, que foi exatamente aqui, ó. Foi exatamente aqui, nessa linha amarela. Falei, ó, daqui ele não passa, que é na verdade 43, aqui, ó, daqui, ó. 4203 aqui, dessa linha amarela aqui, ó. Eu falei assim, ó, na hora que a vela retraiu e subiu, eu falei, pessoal, ó, daqui o preço não passa para baixo mais hoje. Por que que eu sei disso? Porque quando eu faço o cálculo, eu observo essas zonas, eu jogo ela no passado para ver a capacidade do ativo, e quando chega na zona, eu consigo medir a assertividade. Então, quando eu meço a assertividade, eu vejo o quê? Então, a gente tinha aqui a zona um, então fechou abaixo, na próxima você compra, ganhou. Então, tá dentro da estatística, 90%. A zona 2. Como tem uma estrutura aqui, ó, então aqui eu já não entro na zona 2. Aí eu espero a zona 3. A zona 3, ó, quando ele fechou abaixo aqui, se eu tivesse comprado aqui com 200 pontos, acertava. Então é 100%, mantém 100% da assertividade. E a zona 4, desde o ano passado, ele não rompe a zona 4. Entendeu? Ele não rompe de jeito nenhum a zona 4. Então é uma estatística que eu já venho vendo. Então eu já sei que essa linha aqui, o rompimento eu considero quando a vela fecha. Então se a vela tivesse fechado aqui embaixo, era considerado um rompimento. Ele não rompe a zona 4. No H1 do ouro. Cada ativo tem o seu. Ele não rompe. Então, se ele não rompe, aqui é um ponto de entrada. Entendeu?
É um ponto de entrada. Por isso que eu mando muitos sinais aí por horário. Eu falo assim, pessoal, meia-noite vocês vão fazer uma compra. Por quê? Tá uma tendência braba de queda. Essa vela ela já passou da linha. Tá próximo de fechar aqui. Meia-noite é a abertura dessa vela aqui. Pessoal, meia-noite você compra. Acabou. Entendeu? Eu sei que ela vai voltar porque eu já fiz um backtest antes. E a equação fala que a próxima vela tem que voltar. Ela só não volta quando existe essa microestrutura aqui, que é uma vela vermelha, uma verde e uma vermelha rompendo. Aí, ó, aqui é como se os bancos estivessem entrando aqui. O banco ele não mostra onde ele entra, mas ele deixa um rastro. E o rastro é exatamente esse padrão. Então, toda vez que vocês vê esse padrão dessa microestrutura aqui, ó, saiba que nesse ponto aqui tem instituição vendendo. Então, você tem duas coisas para você fazer aqui. Ou você vende junto com eles, ou você não faz nada. Ou você espera o preço voltar aqui, para você continuar vendendo, porque eles estão posicionados aqui nesse ponto. Então, hoje aqui foram muitas oportunidades que eu peguei aqui no nosso copy trade usando só isso daí. Ó, tá aqui o copy trade, ó. Todas as entradas a maioria das entradas que eu fiz foi nessa zonas em scalper, ó. Mas se eu quiser operar também no time frame diário, eu opero tranquilamente. E gosto muito de operar no time frame diário, porque o time frame diário você consegue fazer muita grana com ele. Eu dei o exemplo do ouro, posso dar exemplo de um outro ativo para você ver. Por exemplo, ó, EURUSD, diário. EURUSD diário, que é o EURUSD no time frame diário, certo? Como que eu opero o EURUSD no time frame diário? É só fazer isso aqui, ó. Você vai vir aqui na macro FX, vai vir aqui no monitoramento de reversão, você vai colocar no time frame diário, você vai vir aqui em categorias e vai deixar Forex. Ele vai calcular a zona, você vai ir lá no EURUSD e ver o preço da zona um. Então, ó, EURUSD, zona 1.16.357. Dá um Ctrl C nela. Vai lá no MetaTrader, joga aqui, vai colar o preço aqui, ó. 1.16357. Peraí, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Que eu acho que eu copiei o preço errado, peraí. 1.16357. 1.15587. Vamos copiar do zona 2 já também pra gente analisar. Zona 2. Então, aqui, beleza. Então, vamos lá. Zona número um aqui. O preço está caindo. A gente vê aqui, ó, a microestrutura já no início do dia. O preço está caindo. Chegou aqui, fechou abaixo dessa zona número um. Primeira coisa que eu observo, como que foi o fechamento dessa zona abaixo? Ah, o fechamento dessa zona abaixo foi com pavio. Então o preço ele já teve aqui embaixo, próximo da zona 2 ele subiu antes de fechar. Então, nesse caso aqui, você até poderia ter feito uma compra que se você quisesse. Mas eu não faria por quê? Por causa da microestrutura que começa aqui, por causa que aqui deu uma, duas, três velas depois da microestrutura. Então eu percebo uma força forte vindo daqui, certo? Um fortalecimento do dólar em relação ao euro. Ele não respeitou a zona aqui, ele fechou muito próximo da zona. Eu gosto de um rompimento igual esse aqui, ó, que ele passa, a vela passa bem a zona. Então aqui na zona número um você não pegaria, mas na hora que ele fechou abaixo da zona 2 você compraria aqui, ó, uma abertura dessa. Você pegaria essa distância daqui até aqui, ó, e colocaria de stop aqui embaixo, e o take você pode ir embora. Agora, se você também quisesse ter pego aqui, poderia também pegar tranquilamente aqui, esperado. Por quê? Quando ele fecha abaixo da zona, o preço volta. Não tem o que fazer. Ele volta. No time frame diário, ele volta. Ele volta muito ainda. Por quê? É como se fosse assim, ó. É como se a inteligência artificial ela estivesse analisando isso daqui, ó.
e aqui é como se fosse o meio. Então, o que que ele entende? Que o preço saiu da média, ele tem que voltar para a média. Ele pega o topo e o fundo e ele vai calculando lá qual que é o melhor lugar para você entrar. O melhor lugar é aqui. Então, mesmo que você tivesse pego aqui, ó, aí a gente tem lá na ferramenta o tempo de retorno para média. Quer ver, ó? Cadê o EURUSD de novo aqui? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Tempo de retorno para média tá com um dia porque ele já passou. Mas aqui você pode esperar 10 dias. O que que seria esses 10 dias? Ele fechou aqui abaixo da zona um, aqui, ó. Você vai contar 10 dias a partir desse momento. Ah, fiz a compra aqui. Aí você vai contar um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 10 dias, o preço volta para média. Vamos pegar mais ativo para vocês verem? Então aqui, ó, nas duas entradas eu teria ganho a operação. Poderia ter feito uma entrada aqui e poderia ter feito uma entrada aqui. As duas eu teria ganho a operação. Agora, tem uma ferramenta aqui que a gente utiliza, que é os sinais. Aí os sinais, ele vai dar a entrada no lugar certo. O que seria a entrada no lugar certo? Seria isso aqui, ó. Então, EURUSD diário, certo? Beleza. Daí aqui o que que acontece, ó? Aqui ele não chegou na extremidade de baixo, aqui, ele não chegou aqui. Mas ele ficou abaixo da média aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês a questão da média? Então ele ficou abaixo da média aqui, ele se apoiou aqui e voltou para cima. Se ele tivesse descido aqui embaixo e dado uma compra igual ele deu aqui, ó, seria mais uma confirmação. Mas aqui eu pego a média. Essa aqui é, é como se fosse o meio da caixinha, ó. Quando ele fecha abaixo, tipo que nem aqui, ó, fechou acima da linha, depois ele caiu. Fechou acima, caiu. Fechou acima, caiu. Fechou abaixo, subiu. Fechou acima, caiu. Então é tipo assim, entendeu? Até chegar lá na extremidade. Agora vamos dar uma olhada no áudio USD e em outros ativos também, quer ver? Ó? Posso olhar vários ativos aqui se vocês quiserem. Então, assim, como esse mês aqui foi é um mês que a gente já sabe que é um mês mais complicado, um mês que tá movimentando mais, aí a gente espera a zona 2, entendeu? É porque assim, ó, quando o volume tá muito forte, é a zona 2. O que reverte o preço é a zona 2. Agora, quando o mercado tá lateralizadinho, não tá indo pra cima nem pra baixo, tá tranquilo, aí você já pode pegar na zona um mesmo. Diário, zona 2 sempre vai ser melhor no diário, tá? No diário eu sempre